Olá, alunos do Colégio Francano. Hoje nós vamos começar o segundo bimestre. No segundo bimestre, o gênero textual que nós vamos estudar é a entrevista. Hoje nós estudaremos as páginas 4, 5, 6, 7 e 8 da apostila. Vamos lá. As características da entrevista. O gênero entrevista apresenta-se em forma de diálogo. Um pergunta, o outro responde. A entrevista é um tipo de texto que tem função de informar sobre um acontecimento ou levar ao público ideias e opiniões da pessoa entrevistada. Vamos supor que é uma pessoa muito famosa, conhecida, está passando por algum momento difícil, o jornalista vai atrás para poder fazer uma entrevista, para falar, por exemplo, o que acha. Hoje, por exemplo, eu assisti uma entrevista de uma pessoa falando o que ele acha a respeito dessa pandemia que nós estamos vivendo. O professor Leandro Carnal. Ele falou sobre a pandemia. Qual a estrutura que a minha entrevista deve ter? Primeiro, apresentar o título e o subtítulo. Deve constar uma introdução com os dados de vida da pessoa, para que a pessoa entenda primeiro quem que é e depois ela veja o pensamento, o que ela pensa daquele assunto. A estrutura, texto de pergunta e resposta. A sequência discursiva predominante é a conversacional, mas tem também entrevista escrita. Usa-se recursos gráficos para identificar o entrevistador e o entrevistado. Por exemplo, o entrevistador eu coloco em negrito, o entrevistado não, para poder ficar mais nítida a identificação de quem é quem. O estilo está na página 5 da apostila. Aqui coloco o seguinte: entrevistas lidas em jornais e revistas são editadas com o intuito de aproximarem do registro formal escrito e, por isso, incluem apenas parte do material coberto na entrevista original. Assim, as marcas de oralidade, hesitação, falsos começos, repetições, pausas, etc., são eliminados tanto nas perguntas quanto nas respostas. Tem entrevista que tem estilo de pegar e colocar exatamente o que a pessoa entrevistada falou. Exatamente igual. Se ele dá uma pausa, coloca 3 pontinhos e continua. Eles marcam todas as repetições, coloca exatamente como foi falado. E a maioria já não faz isso. Pega e coloca a resposta mais elaborada, não tão próxima da fala. Mas isso vai do estilo de cada entrevista. Além disso, as reduções vocabulares típicas da oralidade são evitadas na versão escrita. Algumas vezes, o emprego de verbos no imperativo para solicitar que o entrevistado faça as suas experiências ou revele sua opinião sobre o dado da realidade. A linguagem empregada varia de acordo com o público-alvo, o entrevistado, bem como o propósito comunicativo, o tópico abordado. Dessa forma, no uso desse gênero, com autoridades especialistas, a linguagem é mais formal, ao passo que com outras pessoas de outras esferas da sociedade, em revistas dirigidas aos jovens, há em geral o emprego de uma linguagem mais coloquial, por parte tanto do entrevistador quanto do entrevistado. A linguagem está presente em tudo. Dependendo do contexto, ela é de uma forma, dependendo de outro contexto, ela é de outra. Uma coisa é você conversar com os amigos, outra coisa é você conversar com o seu chefe no serviço. Então, você tem que saber qual contexto se adequar à sua linguagem. Para você ler e analisar uma entrevista, o que é preciso você fazer? O que você precisa ter em mente para você ler e analisar uma entrevista? Examinar o uso estratégico de formas de tratamento que revelam as relações entre os interlocutores. Avaliar a pertinência das perguntas, se as perguntas foram bem elaboradas. Analisar as respostas concedidas, porque às vezes a pessoa faz uma pergunta e ele responde outra. Então, ver a articulação entre uma coisa e outra. Observar qual aspecto o entrevistado enfatiza. Se ele enfatiza algum aspecto, é sinal que para ele aquilo lá é importante. Então, tentar entender por que para ele aquilo é importante.
investigar os significados possíveis, que é isso que eu falei. Por que será que aquela coisa para ele é tão importante? Aí eu tenho que analisar um contexto para eu chegar numa resposta. Quero que vocês peguem a apostila na página 6 e 7 e acompanhem comigo a leitura de uma entrevista de uma pessoa muito famosa, o Eric Hanusse. Vamos ler o que ele fala aqui. Para ele, educação é dinheiro. Especialista em combater com números os mitos sobre a sala de aula, o economista americano mostra como o bom ensino pode ser decisivo para o crescimento econômico. Camila Pereira. Uma coisa importante, antes de começar aqui, é a gente desfazer das nossas opiniões, focar na opinião do autor, do que ele coloca aqui na entrevista. Porque se a gente confundir a nossa opinião com a opinião dele, na hora de responder as perguntas, nós vamos responder errado. Então, vamos entender a opinião dele. Agora vai vir um pequeno trecho com a história dele, algumas coisas da vida dele. Poucos estudiosos se dedicam a compreender a educação como uma visão científica como a do americano Eric Hanusse, professor da Universidade de Stanford e doutor em economia pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ambos nos Estados Unidos. É dele a mais extensa pesquisa já feita sobre os efeitos de um bom ensino no crescimento econômico. Nos últimos 30 anos, Hanusse, que vem travando embates com controvérsia, entre outras coisas, por ter sido o primeiro a afirmar que o aumento de salário não influencia a qualidade do ensino, a não ser quando obedece a uma política de premiação aos melhores em sala de aula. Então, até aí, tem um pouco da teoria dele e do estudo dele. Aí agora vem as perguntas da jornalista. Seus estudos recentes comprovam uma forte relação entre educação e crescimento econômico. Como o Brasil nas últimas décadas em rankings internacionais de ensino, o que se pode dizer sobre a economia? Com esse desempenho, as chances de o Brasil crescer em ritmo chinês e se tornar mais competitivo no cenário internacional são mínimas. Digo isso baseado nos números que reuni ao longo das últimas décadas. Eles mostram que os avanços na sala de aula têm um peso decisivo para a evolução dos indicadores econômicos de um país. Olha o caso brasileiro. Se as notas dos estudantes subissem apenas 15% nas avaliações, o Brasil somaria a cada ano meio ponto percentual às suas taxas de crescimento. Isso significaria hoje avançar em um ritmo 10% maior. Vale observar o que impulsiona a economia é a qualidade da educação e não a quantidade de alunos na escola. Para muitos, a quantidade de alunos na escola é mais importante. Já para ele fala que a qualidade é mais importante que a quantidade. Isso é opinião dentro de uma entrevista. O Brasil colocou 97% das crianças na sala de aula. Isso não tem impacto na economia? A massificação do ensino, por si só, tem pouco efeito, e a matemática não deixa dúvidas quanto a isso. Os dados mostram que a influência da educação passa a ser decisiva apenas quando ela é de bom nível. Aí sim, consegue empurrar os indivíduos da economia. E a relação é simples. Países capazes de proporcionar bom ensino a muita gente, ao mesmo tempo, elevam rapidamente o padrão de sua força de trabalho. Quando uma população atinge alta capacidade de raciocínio e síntese, torna-se naturalmente mais produtiva e capaz de criar riquezas para o país. Nesse sentido, a posição do Brasil é desvantajosa. Faltam aos alunos habilidades cognitivas básicas e isso funciona como um freio de mão para o crescimento. Esse cenário, que já era preocupante décadas atrás, agora é ainda mais nocivo. Aí outra pergunta, o que mudou nas últimas décadas? A relação entre boa educação e desenvolvimento econômico é antiga, mas a qualidade do ensino nunca foi tão relevante para o crescimento dos países. Isso porque, em sociedades altamente tecnológicas,
a produtividade passou a depender ainda mais habilidades desenvolvidas na escola. Os números lançam luz sobre o tipo de conhecimento que faz mais diferença. De todas as disciplinas apresentadas aos alunos, são as de ciências exatas que hoje têm maior peso para o crescimento econômico. Afinal, exige-se o tempo todo dos profissionais que sejam capazes de lidar com novas tecnologias e solucionar problemas de alta complexidade. Ocorre não apenas na rotina de quem ocupa um cargo de alto escalão, mas também nas linhas de produção mais simples. Quanto mais gente preparada para enfrentar tais questões, mais chances um país terá de avançar. Essa é a entrevista dele. Aí vem aqui na apostila em seguida. Como proposta de redação, solicitou seus alunos a síntese das informações contidas nas perguntas e respostas dessa entrevista, de modo a organizá-las e representá-las num texto de no máximo 15 linhas, redigidos em terceira pessoa, discurso indireto e linguagem adequada às normas de português escrito. Então, teria que pegar esse texto e resumir ele, sintetizar em uma forma de terceira pessoa que não falasse de eu, e sim dele. Aí, a redação da aluna do terceiro ano do ensino médio. Ao ser indagado em uma entrevista sobre o que pensava sobre as baixas colocações do Brasil em rankings de ensino, o economista norte-americano Eric Hanushi afirmou que esse fator que limita o desenvolvimento do país, uma vez que há relação entre educação e crescimento econômico. O entrevistador questionou se o fato de 97% das crianças no Brasil frequentarem a escola não influenciaria de alguma forma a economia. O economista acarreta a elevação do padrão da mão de obra, tornando-a mais produtiva e, portanto, capaz de criar riquezas para o país. Também ressaltou a falta de habilidades cognitivas básicas, apresentada por alunos brasileiros e considerada há décadas preocupante, e ainda mais nociva agora. Por fim, explicou que o contato com as novas tecnologias e a necessidade de solucionar problemas complexos, características de uma sociedade altamente tecnológicas, dependem das habilidades desenvolvidas na escola e de todas as disciplinas escolares. Não são as ciências exatas as mais importantes para o crescimento econômico. Esse foi um texto sintetizando toda a entrevista. E aqui o discurso indireto, porque não está com a fala dele, está com a fala de uma outra aluna. Aqui eu imaginei que fosse surgir dúvidas a respeito desses tipos de discurso, que no caso da entrevista é o discurso indireto. O direto é quando tem a pergunta e a fala exatamente como a da personagem. Aquilo que a personagem pegou e falou é o que vai estar. E o que é predominante nesse gênero aqui, que é muito importante nesse tipo de discurso, se o discurso é direto, tem aspas, porque a fala exatamente como foi dita. Se o discurso é indireto, não tem aspas. Então aqui, o narrador reproduz textualmente a fala do personagem. O réu afirmou, sou inocente. No discurso indireto, eu inverto isso. O narrador que representa a fala do personagem. O réu afirmou que era inocente. No discurso indireto livre, o narrador reproduz de modo sutil os pensamentos e reflexões do personagem, que não é tão presente na entrevista. O réu ouviu a sentença perplexo. Esse perplexo aqui é uma característica do personagem. Por isso que o discurso é indireto livre. Aí na última página desse assunto tem um resumo das entrevistas. Tem que redigir em terceira pessoa, identificar de forma explícita o entrevistado como responsável pelas ideias e opiniões reproduzidas, que eu tenho que respeitar a opinião do meu entrevistado, demonstrar ter compreendido as opiniões e reproduzi-las de forma clara. Eu não preciso escrever com o vocabulário mais rebuscado do universo, tem que ser de forma clara, mais linguagem formal. Selecionar opiniões mais importantes. Reproduzir as principais informações do texto por meio
do uso de elementos coesivos, usar os conectivos, usar o discurso indireto, empregando verbos dicente adequados. Os verbos têm que ser adequados. Como exercício dessa aula, eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios das páginas 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Entregar até o dia 15/6, sem atrasos, por favor. Fazer a caneta, terminou, tira foto e me envia pelo Google Classroom para correção. Esses exercícios são fundamentais para poder pegar e fechar uma nota melhor. E eu vou considerar exercícios que entreguem na data, para a questão de nota. Se entregar depois da data, não vale nota. Então, por favor, sejam responsáveis e entreguem sem atraso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo no meu WhatsApp ou pelo Google Classroom, façam as perguntas e eu estou disposta a ajudar vocês, pois eu estou a favor da aprendizagem. Um grande abraço virtual para todos. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido a aula.